Então, é assim, o Startup Pirates foi uma organização sem fins lucrativos, criada o ano passado aqui no Porto, com um objetivo muito claro: ajudar pessoas como vocês, ajudar pessoas como eu, a criar empresas, a desenvolver um espírito e uma capacidade empreendedora que anteriormente não tinham ou que então estava subdesenvolvida e que eles precisavam de ajuda para desenvolver. Nós começamos o Startup Pirates muito, é verdade, para responder a uma necessidade que nós, enquanto alunos, no caso na Universidade do Porto, sentíamos falta de competências que nos ajudassem a criar a empresa, sentíamos falta de um ambiente propício a fazê-lo, e achávamos que todos nós estávamos um bocadinho fartos de importar modelos americanos para Portugal, ou seja, estávamos fartos de trazer modelos que nos Estados Unidos funcionam muito bem, mas nós achamos que em Portugal, na Europa e no resto do mundo em geral, à exceção dos Estados Unidos e provavelmente Israel, precisamos de modelos que realmente se adequassem às nossas necessidades e às nossas competências e à falha que muitas vezes as nossas universidades e a nossa sociedade têm na promoção do empreendedorismo. Então, com isso em mente, nós começamos o Startup Pirates. Somos cinco jovens, nenhum do Porto, mas todos nós nos encontramos no Porto. E a verdade é que começamos o Startup Pirates por um motivo muito simples. Nós perdemos as eleições para o Clube do Empreendedorismo da Universidade do Porto. Na altura ficámos um bocadinho tristes, mas hoje a verdade é que foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Mas todos nós tínhamos vontade de fazer coisas acontecer, fazer algo em prol do empreendedorismo, inicialmente no Porto, mas sempre com a dimensão de vamos criar algo no Porto para o mundo. E então nós começamos o Startup Pirate, que não é mais do que uma semana, em que são 8 dias, em que, através de workshops, nós juntamos 30 participantes com 30 mentores. Esses mentores são empreendedores, são essencialmente empreendedores e pessoas com experiência em startups, que ajudam os próximos participantes a desenvolver uma ideia de negócio durante a semana. Normalmente o modelo em si é de manhã temos workshops, da parte da tarde temos desenvolvimento da ideia de negócio com a ajuda de mentores e depois no final temos uma apresentação a investidores, cujo objetivo não é necessariamente obter investimento, mas sim avaliar as 3 melhores ideias que depois vão receber prémios. Esses prémios são na sua maioria incubação, por exemplo, muitas das nossas equipas estão incubadas ali na UPTEC, que é bastante perto daqui. Temos também consultoria para as startups, apoio, obtenção de investimento e por aí adiante. Portanto, esta foi a ideia inicial. Na realidade, inicialmente eram 2 semanas, só que depois vimos que logisticamente era muito complicado. E se nós já vimos que depois de uma semana destas as pessoas praticamente precisam tirar férias para descansar, tão cansadas que estão, nós imaginamos que 2 semanas iríamos esgotar muita gente. Uma das coisas que nós damos mais valor no Startup Pirates, e acho que isso foi algo que nós fomos aprendendo nos projetos que fomos desenvolvendo. Eu aqui mais à frente vou falar um bocadinho mais de mim do que do Startup Pirates, mas sempre estive envolvida em muitos projetos, mas todos os projetos que eu estive envolvida eram normalmente projetos que começavam e terminavam. Eu organizei, por exemplo, eventos como estes e outros, em que no dia X sabia que terminava e acabava aí. Mas no Startup Pirates nós preocupamos-nos sempre em saber o que é que acontece depois do nosso evento. Não nos interessa saber que tivemos 30 participantes e que esses 30 participantes desenvolveram 10 projetos. Isso é bom e podemos usar essas métricas, mas para nós mais importante que isso é perceber depois do evento, 1 mês depois do evento, 6 meses depois do evento, o que é que aconteceu às pessoas? Será que continuaram a trabalhar no projeto que tinham? Será que desenvolveram outro projeto que não tinham? Será que o Startup Pirates os ajudou realmente a fazer alguma coisa? E, portanto, hoje em dia, grande parte do nosso trabalho é também medir o impacto que o nosso evento tem nas pessoas que estão connosco, medir o impacto do nosso evento na sociedade. Nós tivemos já 8 programas até hoje, em vários países. No entanto, nós só conseguimos avaliar ainda o impacto de 2 programas, dos nossos 2 primeiros programas. Um aconteceu em setembro do ano passado, outro aconteceu em fevereiro, um no Porto e em Lisboa, e nós sabemos que foram criadas cerca de 5 empresas desses eventos, 15 postos de trabalho, 200 mil euros em investimento e sabemos que há pessoas que estão a trabalhar em projetos que surgiram de forma indireta do Startup Pirates. Hoje, a verdade é que já temos 8 eventos já aconteceram, já temos 13 startups criadas diretamente, apesar de nós ainda não termos a certeza dos valores, achamos que ainda são mais.
Mas isto é aquilo que nós podemos claramente, com certeza, dizer. Temos pessoas que estão a trabalhar em startups, temos pessoas que estão a fechar rondas de investimento e temos participantes muito motivados e uma taxa de recomendação de 100%. Portanto, toda a gente que vai quer voltar. Às vezes, muitas vezes o complicado é convencer as pessoas a despender uma semana muito intensiva da sua vida para realmente desenvolver uma ideia de negócio, mas todas elas gostam. Uma coisa que também nos acontece, que é bastante engraçada, é que as pessoas, neste evento último que tivemos no Porto, aconteceu isso. Uma pessoa tirou férias para estar presente no nosso evento e depois na semana seguinte despediu-se porque queria trabalhar na ideia que estava a desenvolver no nosso evento. Portanto, isso é algo interessante. Nós não incentivamos minimamente isso, não é toda a nossa vontade, cada pessoa faz o que quer e nós achamos que este evento também é bom para desenvolver competências empreendedoras dentro das empresas, que nós também achamos que é importante. Mas a verdade é engraçado vermos que houve uma pessoa que foi ao nosso evento, esteve lá durante a semana, gostou tanto, quis tanto perceber que queria ser empreendedor, que depois se despediu para ser empreendedor. Nós também dizemos sempre que o Startup Paris é uma excelente oportunidade para as pessoas verem que não querem ser empreendedoras. Acho que, apesar de eu achar que toda a gente deve ser empreendedor, criar empresa e realmente seguir com a empresa é complicado, é exigente, existe algum sacrifício e não é fácil, não é... Nós todos achamos que o Facebook nasceu de um dia para o outro, mas na verdade não é essa. E portanto nós temos pessoas que reparam, chegam ao final da semana e dizem pronto, gostei muito, achei que foi uma excelente oportunidade, mas eu agora não quero não quero criar a minha própria empresa. Quero ser empreendedor, provavelmente, mas dentro de outras empresas, de outras startups, e nós isso também obviamente incentivamos. Em termos de expansão, nós começamos no Porto, em setembro, mas desde logo tivemos pessoas interessadas em organizar o Startup Paris em Lisboa, foi esse nosso segundo evento, e entretanto temos expandido para outros países. Estamos presentes em Portugal, Espanha, os eventos assim são os que já aconteceram, as lâmpadazinhas em cinzento são os que já aconteceram, os outros são os que vão acontecer. Temos em Portugal, eu já vos mostrei em Portugal, mas temos em Portugal, Espanha, Argélia, temos na Polónia, temos na Holanda, Irlanda, Rio de Janeiro. Temos num sítio bastante estranho, que é Kampala, no Uganda, mas acho que vai ser interessante e estou curiosa para ver o que é que vai ser lá, porque ao que parece eles têm uma comunidade bastante interessante de empreendedor, apesar de todas as dificuldades que têm, visto ser um país bastante pobre. E, portanto, o nosso objetivo este ano, até ao final do ano, vamos ter 12 eventos a acontecer, em 10 países diferentes, mas no próximo ano nós queremos estar em 20 a 30 cidades diferentes. Já temos 6 eventos confirmados para o próximo ano, mas estamos agora a trabalhar para garantir cada vez mais. Aqui em Portugal, já tivemos 2 no Porto, 2 em Lisboa, excelentes resultados. Tivemos um em São João da Madeira muito interessante, mais focado em indústrias criativas do que os restantes. Vamos ter agora um em Braga, se alguém for de Braga ou tiver interesse, vamos estar de 1 a 8 de dezembro em Braga e depois já temos confirmados para o próximo ano. Temos um no Porto e um em Lisboa em fevereiro, antes e depois do Carnaval, e temos em setembro outra vez em Lisboa, provavelmente também no Porto, e vamos também ter em Aveiro, e portanto no próximo ano vamos estar bastante ativos e estamos a falar com pessoas desde Viana do Castelo, Coimbra, Évora, portanto para o ano vamos ter muitos eventos em Portugal. Espero ver alguns de vocês por lá. Esta equipa, eu acho que uma das coisas mais importantes, e cada vez acredito mais com o Startup Paris, é a equipa que vocês criam, a forma como conhecem os vossos cofundadores, a forma como criam as relações que vos permite ter uma equipa de sucesso. Nós conhecemos por causa da candidatura ao Clube de Empreendedorismo. Nós éramos 9. Entretanto, este grupo juntou-se, e a verdade é que este grupo juntou-se por um post que houve no Facebook, em que eu publiquei, tenho uma ideia, eu gostava de partilhar com vocês, vamos nos juntar. E foram estas pessoas que apareceram. Obviamente que a ideia, entretanto, mudou substancialmente, conseguimos afinar, e é um grupo que também tem uma vantagem interessante, é que nós somos de áreas muito diferentes. A primeira pessoa, a Daniela, é de farmácia, depois eu sou de gestão, o Rafael é de Engenharia Informática e depois o João e a Ariana são de Engenharia de Gestão Industrial. Portanto, somos pessoas de áreas diferentes. A verdade é que não usamos... O Rafael talvez use, mas a Daniela claramente não, e o João e a Ariana não usamos praticamente nada do que aprendemos no curso, no dia-a-dia que temos no Startup Pirate, mas a verdade é que foi através das atividades que desenvolvemos durante a faculdade que nos encontramos, e há sempre conhecimento que é importante ter. Olha, fiquei sem o cronómetro, portanto agora vou falar eternamente.
E agora eu queria falar de 4 tópicos que eu acho importantes sobre a minha vida, mas que obviamente vocês têm que tomar isso, é o meu exemplo, vocês já estão fartos de ouvir exemplos de pessoas diferentes, coisas que resultam melhores com umas e melhores com outros, e é por isso que eu vou começar por o que é que funcionou para mim, e o que é que tem funcionado para mim, porque eu acho que é importante perceberem que isto funcionou para mim, não quer dizer que funcione para nenhum de vocês, e acho que vocês têm que, acho que mais importante do que estarem aqui e seguirem o percurso de quem quer que seja, têm aqui pessoas muito interessantes com percursos completamente diferentes. Acho que é importante vocês criarem o vosso próprio caminho e perceberem como é que querem chegar e o que é que querem fazer. E portanto, o que é que funcionou para mim? Eu acho que uma das coisas muito interessantes que acontece muito com as pessoas com quem eu lido é, primeiro, as pessoas acham que eu fui empreendedora desde os 5 anos de idade. Portanto, aos 5 anos eu já estava a vender o que era rifas não, mas já tinha uma banquinha de limonada, e a verdade é que isso não é nada verdade. Eu com 5 anos, eu gostava muito de ler, portanto já lia, porque a minha avó era professora primária e obrigou-me a aprender, portanto isso eu fazia. E durante os meus percursos todos da escola, era muito boa aluna, mas porque eu gostava de estudar e gostava de aprender, lia muito porque eu também gostava de ler, e eu jogava futebol porque eu adorava jogar futebol. Acho que eu sou as noutros... Se a minha mãe tivesse deixado, eu provavelmente tinha jogado futebol a sério, porque era aquilo que eu realmente gostava de fazer. E, portanto, é daqueles percursos que não interessa a ninguém e que não é significativo nada do que acontece no futuro. Eu adoro quando leio. Eu leio muito, portanto, leio imensos artigos daqueles empreendedores que dizem que com 5 anos já tinham vendido a primeira empresa, e eu fico sempre admirada, porque eu acho que isso obviamente funciona muito bem para muita gente, mas acho que para outras pessoas pode não funcionar necessariamente muito bem. E aquilo que esses 12 anos de paz e de estudo me deram foi muito conhecimento e uma forma rápida de pensar sobre problemas e conseguir juntar as coisas. Porque eu acho que as ideias surgem não existem ideias brilhantes. Existem ideias que aparecem quando a gente está no chuveiro, ou quando está a correr, ou quando está... As minhas ideias normalmente é antes de ir para a cama, aqueles 10 minutos antes de dormir, as minhas ideias é quando surgem, e depois às vezes esqueço-me, tenho que levantar-me e tenho que apontar, porque senão esqueço-me. Mas, portanto, acho que as ideias surgem muito pela interação de conhecimento diferente que nós temos, conhecimento diferente que temos sobre as mais diversas áreas, e, portanto, isso foi uma das coisas que tem funcionado para mim. Eu, quando entrei na faculdade, eu tirei o curso de gestão porque eu não sabia muito bem o que é que queria, que curso é que havia de tirar. Eu não queria nada que me obrigasse a fazer a mesma coisa durante a vida toda. Portanto, gestão era aquilo que não me obrigava a fazer absolutamente nada, não me dava conhecimento nenhum técnico, mas dava-me as bases para eu fazer o que quisesse e onde quisesse. Portanto, com base nisso, eu entrei em gestão. Na altura, o meu sonho era trabalhar na Goldman Sachs, em Nova Iorque, porque eu achava que era fixe trabalhar lá naquela torre. E Nova Iorque era uma cidade que eu ainda hoje gosto, portanto não perdi a vontade de um dia viver em Nova Iorque, perdi só a vontade de um dia trabalhar na Goldman Sachs. E, portanto, entretanto, quando entrei na faculdade, eu entrei na FEP Junior Consulting, que é o meu júnior em empresa, nós trabalhámos em diferentes projetos, e nos 3 anos seguintes, apesar de eu trabalhar em consultoria, descobri que eu não gostava de consultoria, descobri que aquilo que eu realmente gostava de fazer era criar projetos, e depois, quando eles estão numa fase mais ou menos estável, mudar para outro projeto diferente, porque realmente o que eu gosto é de criar coisas, ter novas ideias, aplicar novas ideias e construir coisas que não existem, torná-las real. E depois há pessoas que são muito boas a crescer coisas, eu acho que sou muito boa a criar coisas. Portanto, isso foi uma das coisas que eu fiz. Quando eu saí, acabei este percurso de 3 anos na FEP Junior Consulting, eu fiz o curso em 4 anos, na altura quando eu entrei era 4, e portanto quando acabei este percurso de 3 anos na FEP Junior Consulting, através de um tweet, se não usam Twitter, por favor usem, que às vezes vale a pena, foi o que eu fiz, foi para aí o meu 2º ou 3º tweet, eu disse que estava à procura de um projeto novo e a verdade é que ele surgiu. Depois, entretanto, até que trabalhei com o Bruno no Barcamp, que foi o primeiro projeto mais vocacionado para a área de engenharia, tecnologia que eu comecei a trabalhar. E a verdade é que descobri que onde eu me sentia realmente bem era com pessoas que pensavam como o Bruno, pensam num problema e estão logo a pensar na solução muito rapidamente e começam logo a implementar. Eu conheci um grupo de pessoas com o qual ainda hoje me dou muito bem, que gosto muito, que tinham esta forma de ver o mundo, que é olhar para um problema, pensar rapidamente na solução e implementar e ver o que é que dá. E isto não foi a forma como eu fui
criada, entre aspas, durante os meus 3 anos de Fabric Consulting na faculdade, apesar de ter adorado, não arrependo minimamente nada do que fiz, mas descobri que o tipo de pessoas que eu realmente gostava era este tipo de pessoas pragmático, de olhar e muito ativo, pessoas que fazem realmente acontecer e depois vêm os resultados disso. Então, depois, a partir daí, organizei uma série de eventos, entre eles o TEDx Youth de Porto, Startup Weekend, entre outros, mais ou menos conhecidos, até que isto foi em 2011, eu acabei o curso em 2011, e em 2011 decidi, eu queria, apesar de eu já ter o Startup Paris, apesar de ter imensos projetos, eu decidi ir para a Suíça. Fui para Zurique, o Bruno teve a oportunidade de conhecer alguns amigos meus lá, e a verdade é que fui para Zurique trabalhar numa empresa que me permitia fazer 2 coisas que eu gosto: conhecer muita gente e viajar. Portanto, eu fui para uma empresa em que no mínimo tempo possível podia conhecer o máximo número de pessoas possível, e pessoas muito, muito interessantes. Foi isso que eu fiz. Mais uma vez, uma experiência fantástica. Consegui aprender imenso, consegui conhecer pessoas muito, muito interessantes em todo o mundo. Pessoas que realmente estão a fazer a diferença onde estão a fazer projetos que estão a mudar o mundo, literalmente. Pessoas com menos de 30 anos, o que ainda é mais interessante, porque são pessoas muito novas, que estão a fazer claramente coisas na área de empreendedorismo social, política e por aí adiante. E depois, pronto, voltei em março deste ano, e desde aí tenho trabalhado no Startup Paris, e desde aí o Startup Paris tem crescido. Mas esta é uma história, eu costumo contar esta história porque eu acho que foi algo que resultou para mim. Eu sempre fui daquelas pessoas que nunca planeei muito, ou seja, eu sei o que é que quero fazer daqui a 10 anos, mas eu não sei muito bem o que é que quero estar a fazer daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. E eu nunca planeei isso, fui seguindo as oportunidades. Mas foram oportunidades eu sempre defini seguir uma oportunidade com o número de coisas que eu ia aprender, com a aprendizagem que eu ia obter durante esse processo. E acho que quando a gente está na faculdade, essa deve ser a nossa maior métrica, é o que é que nós estamos a aprender, quanto é que nós estamos a aprender. Eu, durante o meu percurso de faculdade, para além de trabalhar na Fabric Consulting, trabalhei num banco durante 1 ano e tal. E a verdade é que foi uma experiência fantástica, mas uma coisa que eu descobri foi: eu nunca quero trabalhar numa grande empresa, porque não é isso que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar em empresas mais pequenas, onde às vezes o impacto daquilo que eu estou a fazer é muito maior e é muito mais visível para mim, não necessariamente para os outros, porque isso eu não faço coisas para mostrar aos outros, mas faço coisas para eu me sentir orgulhosa. E a minha métrica de felicidade de vida é chegar aos 80 anos, olhar para trás e dizer: eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que realmente fez aquilo que quis. E portanto, eu ainda vou demorar quase 60 anos a lá chegar, mas mesmo assim acho que tenho sempre isto em mente. Depois, outra coisa que eu gosto muito é a rotina. Como é que a gente faz qual é a rotina, por exemplo, de empreendedores? Eu leio imensos artigos sobre isso. Eu não li um. Não sei se conhecem a FON, que é uma empresa de... o fundador chama-se Martin qualquer coisa. A FON basicamente permite... Vocês, quando ligam o computador e a internet, em alguns sítios aparece Phone Zone, que é uma rede wireless gratuita, apesar de não ser totalmente gratuita, mas que vos permite ter a internet praticamente a todo lado. É uma rede peer-to-peer. E ele dizia que trabalhava das 9 às 2 da tarde, todos os dias. E eu pensei, eu gostava de trabalhar das 9 às 2 da tarde, se calhar não, mas achei interessante esse tipo de rotina, porque a maior parte das vezes das coisas que a gente vemos pessoas a acordar às 5 da manhã, às 5h30 já estão no ginásio, não, às 5... Eu outro dia vi um que era interessantíssimo, acordava às 4h55, às 5 estava no ginásio, às 5h30, não, era 1 hora de ginásio, portanto às 6 estava a fazer a primeira grande tarefa do dia, e depois tomava um pequeno almoço, arranjava-se e às 9 estava a responder a e-mails. E eu, sinceramente, isso aí não resulta para mim. O facto de vocês estarem aqui todos ainda meio acordados também é um espanto, porque eu também não conseguia fazer isso. Eu sou daquelas pessoas que preciso dormir, não digo 8, mas 7h30, 7 horas e meia por noite, porque eu gosto de dormir e é aquilo que me mantém mais ou menos sã durante o meu dia. E, portanto, eu nunca conseguiria ter uma dessas rotinas. Portanto, a minha vida é muito vulgar. Eu acordo às 7h45, às vezes, pronto, levanto-me só às 8, porque às vezes o corpo não dá, não consigo mesmo levantar-me. E pronto, começo a trabalhar às 9, 9h30. Trabalho sempre até às 8, por causa do trânsito. Eu trabalho mesmo aqui perto, tenho um escritório aqui perto. E como vivo lá fora do Porto, tento que passe a hora do trânsito. Portanto, levanto-me vou para casa às 8.
Tenho uma cadela pequenina agora, eu gosto muito de cães, portanto, quando chego a casa a primeira coisa que faço é brincar com a minha cadela, se tiver que tiver que brincar 1 hora, brinco. E acho que é importante porque eu acho que me mantém mais ou menos sã, porque durante o meu dia sou daquelas pessoas que gastam muita energia durante o dia, estou sempre a fazer coisas, tento ser o mais produtiva possível. Acho que isso tem a ver muito com a forma como eu fui educada. A minha mãe é a pessoa mais pragmática do mundo e a pessoa que eu conheço mais produtiva do mundo. Ela não tem um momento de procrastinação naquela vida e, portanto, eu sempre acho que até tentei moldar a minha vida à forma como ela o faz. Tens que pôr aí a coisa, senão eu não sei. Tenho 4 minutos, ok. E, portanto, esta é a rotina que funciona para mim. Depois, eu normalmente trabalho à noite outra vez, até meia-noite e meia. Mas vou sempre para a cama cedo, porque eu não consigo me deitar tarde. A última vez que me deitei às 4 da manhã, no dia seguinte tive o dia todo de cama porque estava doente. Portanto, como podem ver... E foi uma festa, portanto, não tive motivos para estar doente no dia seguinte, nem problema nenhum. Portanto, como podem ver, não consigo claramente deitar muito tarde e nem acordar muito cedo. E, portanto, acho que vocês têm... Eu acho que nós vemos muitas vezes, por exemplo, o Miguel Gonçalves também esteve cá, não sei se ele vos disse que acorda às 6 da manhã, acho que é às 6, e depois das 6 até às 7 anda, e depois acho que são às 5 que ele acorda. Eu acho fantástico, mas eu não consigo fazer isso. Acho que cada um de vocês tem que definir o que é que quer fazer, como é que quer fazer. Acho que é importante dormirem, portanto, vocês estão aí a queimar neurónios hoje o dia todo porque não dormiram, mas depois isso tem que ver o que é que resulta para vocês. Mas outra coisa que eu gosto de falar é sobre medos e falhas. E vou começar por contar uma história sobre um amigo meu, o Bruno até conhece, que é o Marcos da Conexio. Ele recentemente teve que fechar a empresa. Ele teve 300 mil euros de investimento, não, francos suíços, um bocadinho menos. Trabalhou numa empresa durante 2 anos e tal, e chegou ao final e percebeu que a empresa não dava, teve que fechar a empresa e... teve que fazer aquilo que é o maior medo de qualquer empreendedor. O vosso maior medo antes de começar uma empresa é o medo de falhar, o medo que a coisa corra mal. E temos que dizer aos pais, à avó e ao tio que tivemos que fechar a empresa e agora estamos desempregados. E é verdade, é que o Marcos teve que fazer isso. Mas no dia seguinte, a ter comunicado, ele fez um blog post a dizer que isso ia acontecer, no dia seguinte a ter comunicado que isso ia acontecer, ele recebeu 25 propostas de emprego. E, portanto, é verdade que ele está na Suíça, portanto, também não está em Portugal. Acho que em Portugal provavelmente não seriam 25 propostas de emprego, eventualmente um bocadinho menos. Mas a verdade é que ele recebeu 25 propostas de emprego, portanto, o medo de qualquer empreendedor de falhar, ele tinha esse medo, obviamente. Ele não ficou satisfeito por ter que fechar a empresa, não ficou satisfeito por ter que matar o seu bebê, porque é assim que as pessoas sentem-se quando têm uma startup. Mas a verdade é que ele no dia seguinte tinha 25 propostas de emprego e ele decidiu que não ia aceitar nenhuma delas, porque não achava piada a nenhuma delas, e decidiu ser consultor numa área que ele gosta, decidiu começar uma startup, outra startup com outra pessoa que nós conhecemos como hobby, ou seja, como side project, a ver aquilo que dá, e depois, antes de tomar essas decisões todas, foi 15 dias para o Canadá andar de bicicleta, sozinho, para pensar sobre o que queria fazer a seguir. Ele agora, por acaso, foi muito interessante porque ele foi pedir o subsídio de desemprego e quando chegou lá, a pessoa que estava a atender teve 10 minutos a olhar para o currículo dele, porque eles têm que levar o currículo, até lhe perguntar, mas o que é que o senhor faz? Porque ele nunca tinha visto ninguém com aquele tipo de currículo a chegar ao balcão do subsídio de desemprego, e ele teve que dizer, eu sou um empreendedor, e a pessoa ficou sem saber na mesma o que é que ele realmente fazia. Isso é que vocês vão descobrir, é uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, é quando me perguntam o que é que tu fazes, por exemplo, quando vou ao médico, tenho que se preencher aquela ficha, o que é que faz, eu nunca sei explicar o que é que eu faço, porque se eu ser empreendedor, as pessoas ficam a olhar para mim, coitadinha, é desempregada. Se eu disser consultor, também não é aquilo que eu faço. Portanto, se eu disser empresário, as pessoas olham para mim e dizem, empresário, mas ela tem 23 anos, o que é que ela anda a fazer? Portanto, nunca percebo muito bem o que é de dizer. E, ainda por cima, a minha assinatura de e-mail tem Chief Pirate. Portanto, se eu disser que sou chefe pirata, a pessoa vai achar que eu sou maluca. Portanto, é sempre complicadíssimo a gente saber o que é que há de dizer. E, portanto, como todos vocês e como o meu amigo Marcos e como outros que eu conheço, também tenho medo de falhar, também tenho medo que o Startup Pirates falhe, mas apesar de eu achar que o risco não é muito grande. Por exemplo, eu estava a falar com um amigo meu e ele disse, e eu concordo perfeitamente, neste momento eu tenho 23 anos, estou a trabalhar no Startup Pirates, estou a trabalhar em outros projetos que fazem parte da família do Startup Pirates,
E é a altura melhor que eu posso fazer isso, porque o meu custo de oportunidade é zero. Eu não tenho hipoteca para pagar, não tenho carro para pagar, não tenho nada para pagar, basicamente, ou quase nada. Tenho um telemóvel, alguma comida e pouco mais. E, portanto, o meu custo de oportunidade é zero. Não há nada que me impeça, claramente, de fazer agora isto. Obviamente que tenho a sorte, primeiro, de ter poupado dinheiro que me ajuda a sobreviver estes tempos, porque já que eu não recebo nenhum salário no Startup Paris neste momento. Depois, também, se precisar, os meus pais também me podem ajudar. Isso também é uma sorte. Mas a verdade é que eu olhei para esta oportunidade como, se eu não o faço agora, não é aqui por 20 anos que eu vou fazer, porque aí sim, aí o meu custo de oportunidade é alto, aí eu já espero ter um salário que me dê um bom nível de vida e não estou disposta a abdicar dele para o fazer. Portanto, acho que todos nós temos medos, todos nós temos medo de falhar. Eu sonho muitas vezes com os medos que tenho, também acho que o meu subconsciente está a digeri-los e a tentar perceber como dar a volta. Mas eu convivo perfeitamente com essa sensação e acho que é importante nós termos essa capacidade de aceitar isso. E por fim, que já está ali, o meu tempo já acabou, queria falar só sobre uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu não sei quem é que disse, mas provavelmente devia saber que o sonho comanda a vida, e eu acho claramente que o sonho comanda a vida. Eu sempre fui uma sonhadora, eu nunca soube o que é que queria fazer, e hoje em dia não sei muito bem, mas sempre tive sonhos que sempre gostei de alcançar. Eu sou daquelas pessoas que tenho objetivos, tenho sonhos, vou alcançando, chego ao dia, não sinto menor prazer ou menor satisfação por os ter alcançado, porque estou sempre a pensar no próximo, estou sempre a pensar o que é que vou fazer. Os meus amigos muitas vezes dizem que eu sou, meus amigos e família dizem que eu sou uma interna insatisfeita porque nunca vou encontrar nada que me satisfaça. Talvez seja verdade, não sei, pelo menos até agora isso não aconteceu. E portanto, acho que é importante vocês terem sonhos, é importante vocês darem só o luxo de sonhar, porque muitas vezes e é verdade, nós vemos na televisão que temos o IVA, não vai subir, mas o IRC e o IRS e não sei o que vai subir, vai ser cada vez mais difícil para as empresas contratar pessoas, mas é importante vocês sonharem exatamente como querem. Eu estive numa escola esta semana em Lisboa, que basicamente eles perguntam à pessoa, no primeiro dia, onde é que ela quer ir trabalhar. Então pegam, aquilo é uma escola de 3D e de coisas relacionadas com a produção de filmes, vídeos e por aí adiante. E, portanto, eles perguntam onde é que a pessoa quer ir trabalhar, imprimem um trabalho dessa empresa, colam na parede e dizem, quando tu estiveres neste nível, tu estás pronto para ir para essa empresa. Portanto, eu acho que é isso que nós devemos todos fazer. Como eu disse, inicialmente tinha a vontade de ir para trabalhar para a Goldman Sachs, obviamente que entretanto mudei, mas eu sei o que é que quero fazer, como eu disse aqui, por 10 anos, sei mais ou menos como é que hei de conseguir, portanto eu todos os dias tento caminhar para conseguir isso. E acho que é importante vocês darem só a oportunidade de sonhar, independentemente do que vos digam, independentemente de muitas vezes ouvirem que as coisas são impossíveis. Acho que não... há impossíveis, claramente, mas acho que todos os dias estamos a ultrapassar aquilo que ainda há anos ou há poucos anos achávamos que era impossível. Portanto, aconselho-vos vivamente a sonhar o mais possível, porque quanto mais alto é o sonho, mais vamos trabalhar para ele e mais vamos tentar, mais lá perto chegaremos. Portanto, isto sou eu, isto é o Startup Paris. Se tiverem alguma questão, estou obviamente totalmente disponível para responder. Espero ver-vos num Startup Paris que nós vamos ter por aí. Se quiserem obviamente saber mais, aconselho-vos a verem o nosso site. Já posso também passar aqui. Temos aqui o nosso site. Sigam-nos no Facebook e no Twitter. E qualquer coisa, têm aí o meu e-mail, ou no telefone, podem me telefonar, podem me mandar e-mail, que estou sempre disponível. Obrigada.